Oi, beleza, tudo bom? Aqui é Jamil Maxson, canal Transformado, o canal que fala de Bíblia e teologia de uma maneira simples, não simplista. Você sabe quantos evangelhos tem na Bíblia? Por quem foi feito, por quem foi escrito, qual é a datação de cada um deles? Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um resumaço, um resumão dos 4 evangelhos. Antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de pedir muito para vocês. O algoritmo do YouTube mudou. Para que esse conteúdo possa ter relevância, eu preciso muito que vocês curtam, comente e compartilhe, não se esquecendo de se inscrever. Eu conto com vocês, leva só alguns segundos, faça aí. Nós temos que ter a noção primeiro o que é evangelho. Evangelho é boas novas. Então os evangelhos nada mais é do que as boas novas de Deus para todos nós. Qual a necessidade de termos 4 evangelhos? Sabendo que os evangelhos são esses: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 primeiros evangelhos são os evangelhos sinóticos. Significa a mesma ótica. São semelhantes. A grosso modo, são os evangelhos parecidos. A função primária dos evangelhos é revelar Jesus para todas as pessoas. Então cada um dos evangelhos é destinado a um público diferente. E mesmo diante dessa ótica semelhante e tendo as suas particularidades, os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus. Os escritores dos evangelhos não estavam preocupados em fazer uma biografia de Cristo, mas sim para demonstrar Jesus como homem, como servo, Jesus como filho de Deus e Jesus sendo Deus. Os evangelhos é como se fosse um diamante e ele tem suas várias facetas, admirados e analisado em óticas diferenciadas, escrito por escritores diferentes e público-alvo também diferente. Iniciando com o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro livro dos evangelhos e foi escrito por Mateus. Dos livros sinóticos, o Evangelho de Mateus é o único que foi escrito por um discípulo de Jesus. Ele foi escrito e direcionado para um público, o povo judeu. Justamente por isso que o livro de Mateus encontramos vários relatos da cultura judaica. O povo esperava o Messias, esperava o Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento. No livro de Mateus tem pelo menos 100 citações do Antigo Testamento para poder comprovar que Jesus Cristo é o Messias que foi profetizado. Mateus, ele utiliza justamente das profecias do Antigo Testamento para mostrar para aquele povo judeu que o Messias é Jesus. Mateus, ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Houve a necessidade do povo relembrar de todos os milagres e todas as maravilhas que Cristo fez. Na tradição judaica, as informações eram repassadas de uma maneira oral. A necessidade então de poder fazer um relato por escrito, a missão que ele teve aqui na terra. O livro de Mateus retrata Jesus como um rei que veio estabelecer o seu reino para o seu povo. O Evangelho de Marcos foi escrito pelo jovem João Marcos. Provavelmente tenha sido o primeiro livro dos evangelhos a ser escrito, que provavelmente utilizou Pedro como a sua fonte de informação sobre o ministério de Cristo. Ele demonstra Jesus pronto para trabalhar. No livro de Marcos, Jesus é retratado como servo. Exatamente por isso, ele é dinâmico. Logo Jesus fez isso, logo Jesus fez aquilo. Essa dinâmica do livro de Marcos é para demonstrar e retratar Jesus como servo. Demonstra Jesus como aquele que está para servir ao seu povo, sempre fazendo milagres, estava aqui, estava acolá. Parece que Jesus estava em vários lugares ao mesmo tempo, exatamente para que o público-alvo do livro de Marcos pudesse ver Jesus como esse homem do trabalho. O livro de Marcos foi escrito para os romanos. Então exatamente devido a isso, Jesus ele tem essa dinâmica de trabalho, de servir. O livro de Lucas foi escrito pelo doutor Lucas. Lucas, discípulo de Paulo. O público-alvo dos escritos de Lucas era um público catedrático, era um público intelectual. Lucas escreve esse evangelho para os gregos. Os gregos eram muito conhecidos pela sua intelectualidade. Este livro ele é bastante detalhado, o ministério de Cristo. Lucas, como médico e também historiador,
ele se ateve nos detalhes. Lucas retrata Jesus como homem, Jesus, o Filho do homem. Lucas ele coletou as informações para poder escrever o seu livro através de relatos de testemunhas oculares. Inclusive, isso é relatado no livro de Lucas, a sua preocupação na pesquisa para poder escrever esse livro tão bonito que tem a sua continuidade no livro de Atos. Conhecemos os escritores e também o público-alvo de cada um dos evangelhos sinóticos. Agora, vamos ver um livro que é diferenciado de todos eles, o Evangelho de João. Ele foi escrito por volta do ano 90 na era cristã. João, o discípulo amado, João, aquele que deitava no colo de Jesus. João, ele ora fora considerado um dos amigos íntimos de Jesus, então com bastante profundidade, retratando Jesus como Deus. João é um evangelho bastante profundo, teológico e filosófico. Os outros evangelhos já tinham sido escritos há muito tempo. O que faltava para poder concluir esse cânon era exatamente o livro que falava de Jesus sendo Deus. Nós observamos isso em João capítulo 1, versículo 1. Jesus, ele era o Logos que estava com Deus, ele é Deus. João ele não se preocupa em escrever sobre os milagres de Cristo, tanto que foram citados somente 7 milagres no livro de João. Recapitulando, o livro de Mateus, o público-alvo, o povo judeu. O retrato de Jesus é como rei, o rei que veio para governar. O livro de Marcos retrata Jesus como servo, que veio para trabalhar. O livro de Lucas retrata Jesus como homem, filho do homem. O Evangelho de João retrata Jesus como o Filho de Deus, retrata Jesus como Deus, 100% homem, 100% Deus. Não esquecendo, pessoal, de dar o seu like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e também comentar. Até o próximo vídeo, é isso aí, fica na graça e no conhecimento de Deus, seja transformado.